Desde a sua chegada ao poder no final dos anos 90, que Vladimir Putin vem se cercando de pessoas poderosas, influentes e discretas, para se perpetuar no poder através do chamado Sistema Putin. Você está no canal Switch Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje, você conhecerá quem são as figuras mais importantes e influentes da política russa, sendo que o último nome dessa lista é uma figura controversa dentro da Rússia. Mas antes do vídeo começar, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe seu like, pois assim ajuda o canal a crescer aqui no YouTube. Alexander Voloshin nasceu em 56 na União Soviética, e ele faz parte dessa lista, pois em 97, antes mesmo de Putin se tornar substituto de Yeltsin na presidência, Voloshin já integrava o gabinete presidencial, primeiro como assessor, e depois foi galgando postos até se tornar chefe da administração presidencial, já com Putin no poder. O fato dele conseguir se manter no cargo, que é tão próximo ao presidente da Rússia, depois de uma troca de poder, é algo que chamou a atenção. Porém, a explicação para isso está no fato de que Voloshin era considerado um excelente estrategista político. E depois de trabalhar no governo, atuando principalmente nas áreas de negócios, ele renunciou ao seu cargo em 2003, depois que viu seu nome envolvido em um complexo negócio envolvendo petróleo. Porém, Voloshin não deixou de ser importante para Putin, e após sair do governo, ele assumiu diversas empresas estratégicas para o governo russo. O segundo dessa lista, e talvez o mais famoso, é Dmitry Medvedev, o único dos homens do Kremlin que ganhou a confiança de Putin ao ponto de ser presidente da Rússia. Medvedev nasceu em São Petersburgo em 65. O ex-presidente russo começou na política trabalhando como estrategista de campanha de Anatoly Sobchak, que foi professor universitário de Putin e apresentou os dois, além de contratá-los para trabalhar na prefeitura enquanto este era o prefeito. Quando Putin chegou ao poder, ele prontamente trouxe Medvedev para ser seu assessor mais próximo. A confiança entre os dois era bastante grande e um tempo depois, Putin nomeou Medvedev como presidente da maior empresa russa, a Gazprom. Em 2003, com a saída de Voloshin, Putin trouxe de volta ao governo Medvedev para exercer o cargo de seu antigo estrategista. Medvedev manteve-se ali até 2005, quando foi nomeado vice-primeiro-ministro da Rússia. E em 2008, provando ser de fato o braço direito de Putin, o substituiu na presidência após vencer as eleições, sendo que nesse tempo Putin atuou como primeiro-ministro, papel que a partir de 2012 passou a ser de Medvedev, enquanto que Putin retornou à presidência. Medvedev só deixou o cargo em meados de 2020, quando passou a atuar como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, cargo que ocupa atualmente. O próximo nessa lista é o ucraniano Viktor Medvedchuk, considerado o homem de confiança de Putin na Ucrânia. Medvedchuk começou por servir como chefe de gabinete do ex-presidente ucraniano Leonid Kuchma, cargo que manteve até 2005, quando passou a trabalhar como assessor de Yanukovych, quando se envolveu em diversas polêmicas que o ligavam à corrupção. Na época, foi publicada uma matéria que dava conta que sua fortuna pessoal chegava a 500 milhões de dólares. A partir daí, ele desaparece da vida pública e retorna aos holofotes em 2014, quando seu nome constava em uma lista de sanções dos Estados Unidos. Em 2018, ele foi eleito deputado por um partido pró-Rússia na Ucrânia. Porém, isso não durou muito tempo, já que em 2021 ele foi preso acusado de lavagem de dinheiro. Medvedchuk, porém, conseguiu enviar muito de seu patrimônio para bancos na Bielorrússia. Visto como um dos homens-chave para a política de Putin, Vachislav Surkov é considerado um dos idealizadores do sistema Putin. Sistema esse que permite a perpetuação do poder do atual presidente da Rússia.
Em 88, ele foi nomeado chefe de publicidade de um dos principais rivais de Putin, Mikhail Khodorkovsky. Seu talento para manipulação de massas era inegável e, posteriormente, ele passou em 98 a ser diretor de um dos canais de televisão da Rússia, ajudando inclusive a eleger Putin, através da manipulação na mídia. O presidente da Rússia, então, o convidou para ser porta-voz do Kremlin. E em 2004, ele foi nomeado como estrategista político de Putin, até 2011, quando Medvedev o nomeia como vice-ministro para a modernização da economia. A partir de 2013, ele então foi nomeado para o cargo de conselheiro pessoal de Putin, estando ao lado do presidente em diversas reuniões e negociações com outros chefes de Estado. O próximo a figurar entre os mais influentes na política russa é o diplomata Dmitry Peskov, que começou sua carreira na Embaixada da União Soviética na Turquia. Após o fim do regime soviético, Peskov subiu de posto e se tornou embaixador da Rússia na Turquia. Em 2000, Putin o nomeia para chefiar o serviço de imprensa do Kremlin, cargo que ele ocupa até 2012, quando ele se torna porta-voz do governo russo, um cargo com muita proximidade a Putin, e posição que ele ocupa até os dias de hoje. Nascido em 1950, o diplomata Sergei Lavrov começou sua carreira servindo na Embaixada da União Soviética no Sri Lanka. No final dos anos 70, ele retorna para Moscou, onde passa a atuar como terceiro secretário para Relações Econômicas da União Soviética. A partir de meados dos anos 90, ele se torna então ministro das Relações Exteriores da Rússia e exerce na visão de Putin tão bem seu papel que ocupa o mesmo cargo há mais de 20 anos. E o próximo personagem dessa lista é o jurista e especialista em registro de propriedades Igor Shuvalov, que começou sua carreira nos anos 80 como chefe de registros para gerenciamento de propriedades estatais. Posteriormente, foi nomeado como presidente do Fundo Federal de Propriedade da Rússia, ganhando a confiança de Putin e logo depois sendo nomeado como ministro da Federação Russa, uma espécie de ministro da Casa Civil. E a partir de 2005, ele foi então nomeado para o conselho de diversos bancos na Rússia e atualmente trabalha como coordenador de assuntos das comunidades independentes. Outra figura importante que também se iniciou no Kremlin como assessor de Putin é Vyacheslav Volodin, que começou sua carreira como uma espécie de vereador na sua cidade natal, Saratov. Em 99, ele é eleito deputado e sendo convidado a ingressar no partido de Putin, Rússia Unida. Com o passar do tempo, Volodin vem galgando posições na política russa, chegando em 2010 a ser nomeado como vice-primeiro-ministro da Rússia, posteriormente retornando ao seu posto de deputado e atualmente uma espécie de presidente da Câmara dos Deputados, tido como um dos favoritos a se tornar o próximo presidente da Rússia. O penúltimo dessa lista é Sergei Shoigu. Sua aparição na política russa se dá no início dos anos 90, como chefe do Corpo de Resgates, e mais tarde foi nomeado para um cargo no Ministério de Situações de Emergência, onde ficou bastante popular, acabando por receber o título de Herói da Rússia. Aproveitando da sua popularidade, ele acabou por se tornar governador do Oblast, pode se traduzir como estado ou região, de Moscou em 2012 com a ajuda de Vladimir Putin. Posteriormente, tendo se mostrado um homem de confiança, acabou por ser nomeado como ministro da Defesa, cargo que ele ocupa desde então, estando sempre nas fotos entre as pessoas mais próximas do presidente russo. Shoigu é um dos que teve seu nome na lista de sanções recentes divulgadas pelos Estados Unidos e União Europeia. E o último e mais polêmico de todos é Ramzan Kadyrov, filho de Akhmat Kadyrov, herói da Chechênia, que mudou de lado no conflito com a Rússia. Kadyrov acabou por herdar do seu pai o posto de líder da Chechênia, a mais rebelde das províncias russas.
Adquirindo a confiança de Putin depois que seu pai morreu em 2004, ele participou ativamente da reconstrução da Chechênia, onde ele e o governo russo teriam supostamente desviado milhões de dólares. A partir de então, vem sendo tido como uma espécie de soldado de Putin, utilizando-se principalmente da sua péssima fama de durão, bronco e fora da lei. E a dica cultural de hoje é o livro em que eu me baseei para fazer esse vídeo, chamado Todos os Homens do Kremlin. E eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira comprar. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixe seu like e comente aqui abaixo a sua opinião sobre o vídeo.